Na sua marcha avassaladora, a organização capitalista do mundo procura, antes de tudo, penetrar no organismo das nações, a fim de aniquilá-lo. Começa, portanto, pela escravização dos governos. Essa escravização se opera através dos favores, dos empréstimos, pois o primeiro passo para tornar um governo escravo é torná-lo devedor. Gustavo Barroso. Brasil, colônia de banqueiros. Brasil, colônia de banqueiros. O descobrimento do Brasil foi um evento marcante que deu início à colonização portuguesa nas terras que hoje chamamos de Brasil. Tudo começou em 22 de abril de 1500, quando uma frota portuguesa, comandada por Pedro Álvares Cabral, avistou o que inicialmente foi chamada de Ilha da Vera Cruz. Esse evento é fruto das grandes navegações, um período que Portugal e Espanha estavam em busca de novas rotas comerciais e expandindo seus territórios. Portugal, na época liderado por Dom Manuel I, tinha, supostamente, um grande interesse em encontrar um caminho marítimo para as Índias, e uma das expedições que resultou dessa busca foi a de Vasco da Gama, que, em 1498, chegou à Índia, contornando o Cabo da Boa Esperança. Com base neste sucesso, novas expedições foram organizadas, incluindo a de Cabral. A frota de Cabral partiu de Lisboa em 9 de março de 1500, com a missão de chegar às Índias. Porém, antes disso, eles tinham que verificar a existência das terras a oeste, conforme estipulado pelo Tratado de Tordesilhas de 1494. Esse tratado dividiu o mundo em duas áreas de influência, uma portuguesa e outra espanhola. Cabral e sua tripulação seguiram em direção ao oeste e, no dia 22 de abril, avistaram terras que ficavam onde hoje está o estado da Bahia. Pedro Álvares Cabral e sua tripulação desembarcaram na região do Monte Pascoal e fizeram contato com habitantes locais, os povos indígenas. Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota, descreveu em sua famosa carta a hospitalidade e curiosidade dos nativos. O encontro foi pacífico e os portugueses exploraram a costa e interagiram com os indígenas. A chegada dos portugueses e todo o processo da colonização teve um grande impacto nessas populações indígenas. Após o desembarque, a primeira missa em solo brasileiro foi celebrada em 26 de abril de 1500. A expedição de Cabral permaneceu na região por alguns dias antes de continuar viagem para as Índias. Nos anos seguintes, várias expedições foram enviadas ao Brasil para explorar e colonizar o território. Em 1530, Martim Afonso de Souza liderou uma dessas expedições, estabelecendo as primeiras vilas e iniciando uma exploração sistemática. Após o descobrimento do Brasil em 1500 e o estabelecimento das primeiras vilas e assentamentos, a coroa portuguesa precisava encontrar uma maneira eficiente de administrar e colonizar as vastas terras que havia descoberto. A solução encontrada foi a criação do sistema de capitanias hereditárias, um modelo de distribuição de terras que foi implementado pela coroa portuguesa em 1534. O sistema de capitanias hereditárias consistia na divisão do território brasileiro em grandes faixas de terra, chamadas de capitanias, que eram concedidas a nobres e fidalgos portugueses, conhecidos como donatários. Estes donatários recebiam as capitanias como posse perpétua, ou seja, podiam transmitir as terras aos seus descendentes, mas não podiam vendê-las ou dividi-las. Em troca, os donatários tinham a responsabilidade de colonizar, desenvolver e defender as capitanias. O território brasileiro foi então dividido em 15 capitanias hereditárias, que se estendiam do litoral ao interior. Cada capitania tinha uma largura variável que podia ser de dezenas a centenas de quilômetros e se estendia do litoral até uma linha imaginária traçada a uma distância específica do litoral. Entre as capitanias mais conhecidas estava a cidade de São Vicente, concedida a Martim Afonso de Souza, e a capitania de Pernambuco, concedida a Duarte Coelho. Os donatários eram responsáveis por promover o povoamento e a exploração econômica de suas capitanias. Eles podiam distribuir parte de suas terras aos colonos, conhecidos como sesmeiros, que recebiam essas parcelas como sesmarias. Em troca,
Os seismeiros eram obrigados a cultivar a terra e desenvolver atividades econômicas como a agricultura, a criação de gado e a exploração de recursos naturais. As principais atividades econômicas das capitanias incluíam a produção de açúcar e a extração do pau-brasil, além da pesca. Embora o sistema de capitanias hereditárias tivesse o objetivo de estimular o desenvolvimento e a colonização do Brasil, ele enfrentou uma série de desafios e dificuldades. A maior parte das capitanias fracassaram devido à falta de recursos, à resistência das tribos indígenas, às dificuldades de comunicação e transporte e à falta de apoio da própria coroa portuguesa. Entre as capitanias que tiveram sucesso, podemos destacar a capitania de São Vicente, que se tornou um importante centro de produção de açúcar e desenvolvimento urbano, e a capitania de Pernambuco, que se destacou pela produção de açúcar e pelo comércio. Diante dos problemas enfrentados pelas capitanias, a coroa portuguesa implementou uma nova forma de administração colonial. Em 1549 foi criado o Governo Geral, o órgão centralizado de governo destinado a coordenar e supervisionar a administração das capitanias. O primeiro governador-geral do Brasil foi Tomé de Souza, que fundou a cidade de Salvador como a primeira capital do Brasil. O governo-geral tinha a responsabilidade de coordenar a defesa, justiça, a arrecadação de impostos e a promoção do desenvolvimento econômico e social do país. Apesar da criação do governo-geral, o sistema de capitanias hereditárias continuou a existir, mas com menos autonomia. Os donatários ainda mantinham suas terras e responsabilidades, mas agora estavam subordinados à autoridade do governador-geral. Esse sistema de administração mista perdurou por várias décadas, até que as capitanias hereditárias foram gradualmente sendo incorporadas ao domínio direto da coroa portuguesa. Ao longo dos anos, a coroa portuguesa adotou diferentes políticas e estratégias para incentivar o desenvolvimento e colonização das terras brasileiras. Essas políticas incluíram a concessão de sesmarias, o incentivo à imigração de colonos portugueses e a importação de escravos africanos para trabalhar nas plantações de açúcar e em outras atividades econômicas. Essa colonização do Brasil foi um processo complexo, marcado por conflitos, desafios e adaptações às condições locais. A má distribuição de terras no Brasil, iniciada com o sistema das capitanias hereditárias e perpetuada ao longo dos séculos, teve consequências profundas e duradouras para a estrutura social deste país. Entre os impactos mais significativos estão a criação de favelas, a persistência da desigualdade social e o acúmulo de moradias destinadas exclusivamente ao aluguel. Desde o início da colonização, a concentração de terras nas mãos dos poucos donatários criou uma estrutura agrária altamente concentrada. As capitanias hereditárias foram distribuídas sem levar em consideração as necessidades e direitos de populações que já habitavam no território. Ao longo do tempo, essa concentração de terras evoluiu para grandes latifúndios, onde vastas extensões de terra eram controladas por poucas famílias. Essa distribuição inicial de terras criou uma base de desigualdade que persistiu por séculos. Com a independência do Brasil em 1822 e a posterior abolição da escravatura em 1888, a situação das terras não melhorou. Após a abolição, muitos escravos e trabalhadores rurais ficaram sem acesso à terra ou os meios de subsistência, sendo forçados a migrar para as cidades em busca de oportunidades. Esse êxodo rural coincidiu com a urbanização crescente do Brasil, especialmente no século XX, quando as cidades começaram a se expandir rapidamente devido ao desenvolvimento industrial. A urbanização acelerada criou uma demanda crescente por habitação nas áreas urbanas, mas a oferta de moradias não acompanhou este crescimento. A falta de políticas públicas eficazes para a distribuição de terras e a criação de moradias populares resultou na criação das favelas, onde pessoas de baixa renda se estabeleciam em terrenos irregulares e construíram habitações precárias. As favelas surgiram como soluções informais para a falta das moradias, mas a ausência da infraestrutura adequada, dos serviços públicos e das condições sanitárias levou a uma série de problemas sociais e principalmente de saúde. A má distribuição de terras também contribuiu para a perpetuação da desigualdade social no Brasil. A concentração de terras e recursos nas mãos de uma elite agrária dificultou a mobilidade social e o acesso a oportunidades econômicas para a maioria da população. A desigualdade de renda e riqueza se refletiu na segregação espacial, com áreas urbanas bem desenvolvidas contrastando com periferias carentes de infraestrutura e serviço. Essa disparidade criou um ciclo vicioso de pobreza e exclusão social.
onde a falta de acesso à terra e a moradia digna perpétua a desigualdade. Outro impacto significativo da má distribuição de terras foi o acúmulo de moradias destinadas exclusivamente ao aluguel. A especulação imobiliária e a valorização dos terrenos urbanos levaram muitos proprietários de terras a construir imóveis para aluguéis, em vez de promover propriedade de terra e moradia própria. Isso resultou em um mercado imobiliário altamente concentrado, onde grande parte da população urbana acabou vivendo em imóveis alugados. A dependência do aluguel para a moradia criou uma insegurança habitacional e limitou a capacidade das famílias de construir um patrimônio e melhorar suas condições de vida. Além disso, a especulação imobiliária e a valorização dos terrenos urbanos levaram à gentrificação de áreas centrais das cidades, onde populações de baixa renda foram deslocadas para as periferias em busca de moradia acessível. Esse processo da expulsão e deslocamento aumentou a segregação espacial e reforçou a desigualdade social, com áreas centrais bem desenvolvidas e periféricas carentes de infraestrutura e serviços. A combinação destes fatores resultou em uma complexa estrutura urbana e social, onde a má distribuição de terras no passado continua a impactar a vida das pessoas até os dias de hoje. A concentração de terras nas mãos da elite agrária, originada no período das capitanias hereditárias, desempenhou um papel crucial em moldar a estrutura política e econômica do Brasil e contribuiu especialmente para a queda do Império. Essa elite agrária não apenas acumulou poder e riqueza, mas também arquitetou uma conspiração que culminou na proclamação da República, movida por interesses próprios e pela insatisfação com as políticas abolicionistas do governo monárquico. Com a independência do Brasil em 1822 e a subsequente formação do Brasil Império, a estrutura de poder e a concentração de terras permaneceram inalteradas. A elite agrária continuou a dominar a economia agrária, com a produção de açúcar, tabaco e, posteriormente, o café, sendo as principais atividades econômicas. Esses grandes proprietários de terras, conhecidos como os barões do café, exerciam um controle significativo sobre toda a produção e o comércio, acumulando riqueza e influência política. No entanto, essa elite agrária não estava satisfeita com as mudanças sociais e políticas que ocorriam no Brasil imperial, especialmente a campanha abolicionista que culminou na abolição da escravatura em 1888. A libertação dos escravos representou um golpe direto nos interesses econômicos dos grandes proprietários de terra, que dependiam da mão de obra escravizada para sustentar suas plantações. A perda desta força de trabalho barata gerou um profundo ressentimento e insatisfação nesta elite. Essa insatisfação com a abolição da escravatura e as políticas do governo monárquico levou a elite agrária a conspirar contra a Casa Imperial. Eles formaram uma aliança com o clã republicano, que também estavam descontentes com a monarquia e buscavam estabelecer um novo sistema de governo. O movimento republicano, que incluía setores do exército e alguns intelectuais, encontrou apoio na elite agrária, que via na república uma oportunidade de manter e expandir o seu poder e influência sem restrições impostas pela monarquia. A conspiração entre a elite agrária e os republicanos culminou na proclamação da República em 15 de novembro de 1889. O golpe que derrubou a Casa Imperial foi em grande parte impulsionado pelos interesses dos proprietários de terras, que se iraram contra a libertação dos escravos e buscaram consolidar seu controle sobre a população e a economia do país. A população, por sua vez, tornou-se refém destes senhores de terras e continuaram a exercer um controle significativo sobre a estrutura agrária e econômica do país. Com a queda da monarquia e a formação da República, a elite agrária manteve seu poder e influência. Durante a República Velha, a política dos governadores e o café com leite garantiram que os grandes proprietários de terra continuassem a controlar a política nacional. A concentração de terras e a desigualdade social persistiram, limitando o desenvolvimento econômico e social do país e perpetuando a exclusão da maioria da população.
A concentração de terras no Brasil desde o período das capitanias hereditárias moldou a estrutura de poder e controle que se perpetuou ao longo dos séculos. A união entre os barões das capitanias hereditárias e os banqueiros desempenhou um papel crucial na distribuição e no controle destas terras. A obra de Gustavo Barroso, em especial Brasil, Colônia de Banqueiros, ofereceu uma perspectiva detalhada sobre como essa aliança influenciou a economia e a política nacional. O sistema das capitanias hereditárias, implementado pela coroa portuguesa em 1534, dividiu o território brasileiro em grandes faixas de terra, chamadas de capitanias, que foram concedidas a nobres e fidalgos portugueses, conhecidos como donatários. Estes donatários tinham responsabilidade de colonizar, desenvolver e defender suas respectivas cidadanias. No entanto, essa concentração de terra nas mãos de poucos indivíduos criou uma elite agrária poderosa e influente. Com o tempo, estes donatários e seus descendentes, conhecidos como os barões das capitanias hereditárias, consolidaram seu poder e influência, tornando-se os principais atores na economia agrária do Brasil. À medida que o Brasil se desenvolvia, a influência dos banqueiros também crescia, especialmente no século XIX, com a expansão do comércio e da economia da exportação. Os banqueiros desempenhavam um papel essencial no financiamento das atividades econômicas, incluindo a produção agrícola e o comércio internacional. A aliança entre os barões das capitanias hereditárias e os banqueiros se tornou uma força poderosa na estrutura de poder do Brasil, com ambas as partes buscando maximizar seus interesses e lucros. Gustavo Barroso, em sua obra Brasil, Colônia de Banqueiros, argumenta que essa aliança entre a elite agrária e os banqueiros resultou em um controle desproporcional sobre a economia e a política do Brasil. Ele destaca como os banqueiros utilizaram sua riqueza e influência para financiar as atividades dos grandes proprietários de terras, garantindo controle sobre a produção e a distribuição das terras. Esse controle econômico se traduzia em poder político, com os banqueiros e os barões das capitanias hereditárias exercendo influência direta sobre os governantes e as decisões políticas. Um exemplo notável dessa aliança foi o papel dos banqueiros no financiamento da produção de café, que se tornou a principal atividade econômica do Brasil no século XIX. Os barões do café, que controlavam vastas plantações de café, dependiam dos empréstimos e do apoio financeiro dos banqueiros para expandir suas atividades e aumentar a produção. Os banqueiros, por sua vez, lucravam com os juros dos empréstimos e com a participação nos lucros do comércio de café. Essa relação simbiótica garantiu que ambas as partes mantivessem e expandissem seu poder e influência. Barroso também destaca o impacto social dessa concentração de terras e riqueza nas mãos da elite agrária e financeira. A maioria da população brasileira, especialmente trabalhadores rurais e urbanos, enfrentava condições precárias e falta de acesso a recursos e oportunidades. A concentração de terras limitava a capacidade das famílias de construir um patrimônio e melhorar suas condições de vida, perpetuando a desigualdade social e econômica. A abolição da escravatura em 1888 foi um momento de tensão para essa aliança entre os barões das capitanias e os banqueiros. A libertação dos escravos representou uma perda de mão de obra barata para os proprietários de terra, que dependiam do trabalho escravo para sustentar suas plantações. A insatisfação com a abolição levou muitos desses barões a buscar formas de garantir o controle sobre a economia e política do país. A aliança com os banqueiros se fortaleceu neste período, com ambos os grupos bancando e buscando manter e expandir seu poder e influência. A proclamação da República em 1889 foi um evento marcante na história do Brasil, e a aliança entre os barões e os banqueiros desempenhou um papel crucial nesse processo. A insatisfação com a monarquia e o desejo de implementar mudanças políticas e econômicas levaram a uma conspiração entre esses grupos e os republicanos. Após a proclamação da República, a elite agrária, que se irou com a libertação dos escravos e buscava consolidar seu controle, viu na República uma oportunidade para manter sua posição de destaque. O golpe que derrubou o Brasil Império foi, em parte, na maior parte, impulsionado por interesses de banqueiros. Após a proclamação da República, a aliança entre os barões das capitanias hereditárias e os banqueiros continuou a influenciar a estrutura do país. Durante a República Velha, a política dos governadores do café com leite garantiram que os grandes proprietários de terras e os banqueiros continuassem a controlar a política do Brasil.
Gustavo Barroso foi uma figura multifacetada e influente na história do Brasil. Nascido em Fortaleza, Ceará, em 29 de dezembro de 1888, Barroso se destacou como advogado, professor, museólogo, político, contista, folclorista, cronista, ensaísta e romancista. Ele foi um dos maiores líderes da ação integralista brasileira e um dos mais destacados ideólogos do movimento. Barroso teve uma carreira prolífica e diversificada. Ele foi o primeiro diretor do Museu Histórico Nacional e membro da Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a cadeira 19 a partir de 1923. Além disso, ele foi presidente da Academia em várias ocasiões e membro de diversas instituições culturais e científicas, tanto no Brasil quanto no exterior. Um dos aspectos mais notáveis da trajetória de Gustavo Barroso foi sua luta para expor a influência das elites banqueiras nos governos do Brasil. Em suas obras, Barroso abordou questões econômicas e políticas, destacando o papel dos banqueiros e das elites financeiras na condução do destino do Brasil. Barroso acreditava que a concentração do poder econômico nas mãos desses poucos indivíduos tinha um impacto significativo nas decisões políticas e no desenvolvimento do Brasil. Barroso escreveu extensivamente sobre esses temas, buscando conscientizar a população sobre a importância de uma distribuição mais equitativa dos recursos do poder. Em sua obra, Brasil, Colônia de Banqueiros, vemos um exemplo de sua dedicação a essa causa, onde ele analisa a influência das elites financeiras na economia e na política brasileira. Brasil, Colônia de Banqueiros é uma das obras mais notáveis de Gustavo Barroso, onde ele expõe suas ideias e análises sobre a influência das elites financeiras e banqueiras nos destinos do Brasil. Publicado em 1934, o livro é um estudo aprofundado que examina como os interesses dos banqueiros moldaram a economia e a política do país, resultando em um impacto significativo na economia dos brasileiros. Uma das principais ideias apresentadas por Barroso é a tese de que o Brasil, apesar da sua independência política, não passava de uma colônia de banqueiros e elites financeiras. Segundo ele, essas elites exerciam um controle desproporcional sobre a economia e a política do Brasil, utilizando sua influência para obter vantagens e lucros, muitas vezes em detrimento dos interesses nacionais. Barroso argumenta que essa dependência dos banqueiros impediu o verdadeiro desenvolvimento econômico e social do Brasil, perpetuando uma estrutura de poder desigual. Barroso dedicou uma parte significativa de sua obra a analisar o papel dos empréstimos estrangeiros na economia brasileira. Ele critica o endividamento externo, destacando como os empréstimos contratados pelo governo com instituições financeiras internacionais frequentemente vinham acompanhados de condições prejudiciais à nação. Estas condições, segundo Barroso, incluíam a imposição de políticas econômicas que beneficiavam os credores e penalizavam a população brasileira. O autor argumenta que essa dependência dos empréstimos externos colocava o Brasil em uma posição subalterna, onde as decisões econômicas eram ditadas pelos interesses de estrangeiros. Outra questão central abordada por Barroso é a influência dos banqueiros na política. Ele descreve como os banqueiros utilizavam sua riqueza e poder para exercer influência sobre os governantes e as decisões políticas do país. Barroso sugeriu que muitos políticos brasileiros estavam comprometidos com interesses financeiros das elites banqueiras, implementando políticas que favoreciam lucros bancários em detrimento do bem-estar da população. Essa relação estreita entre banqueiros e políticos, segundo Barroso, corroía a soberania nacional e impedia a implementação de políticas públicas que beneficiassem a maioria da população. Barroso também discutiu o impacto social da concentração de riqueza nas mãos das elites banqueiras. Ele argumenta que essa concentração de riqueza resultava em desigualdade social e exclusão econômica, onde a maioria da população brasileira era mantida em condições de pobreza e subordinação. Para Barroso, a influência dos banqueiros contribuía para a manutenção de um sistema econômico injusto, onde os recursos eram canalizados para enriquecer uma pequena elite, enquanto a maioria da população sofria com a falta de oportunidades e recursos. Uma das propostas de Barroso em sua obra é a necessidade de uma reforma econômica e política que visasse reduzir a influência das elites financeiras e promover um desenvolvimento mais equitativo. Ele defendia a implementação de políticas que priorizassem os interesses nacionais e a distribuição justa dos recursos, buscando reduzir a dependência de empréstimos estrangeiros e aumentar a soberania nacional. Barroso acreditava que somente através de uma verdadeira independência econômica, o Brasil poderia alcançar um desenvolvimento sustentável e justo.
Desde o período das capitanias hereditárias, implementado pela coroa portuguesa em 1534, o território brasileiro foi dividido em grandes extensões de terra que foram concedidas a nobres e fidalgos portugueses. Esses donatários, que tinham a responsabilidade de colonizar, desenvolver e defender as capitanias, eles concentravam as terras nas mãos de poucos indivíduos, o que acabou criando uma elite agrária poderosa e influente. Com o tempo, essa concentração de terras evoluiu para grandes latifúndios, onde vastas áreas eram controladas por poucas famílias, estabelecendo uma estrutura agrária altamente desigual. No Brasil contemporâneo, essa concentração de terras continua a ser uma realidade preocupante. Menos de 1% das propriedades rurais concentram quase metade de toda a área rural do país. Essa distribuição desigual é medida pelo índice de Gini, que no Brasil é de 0,73, um dos mais altos do mundo. Os 10% dos maiores imóveis ocupam 73% da área agrícola do Brasil, enquanto os 90% dos menores imóveis ocupam apenas 27% desta área. Essa concentração de terras limita o acesso da maioria da população aos recursos e às oportunidades econômicas, perpetuando uma desigualdade social. Os grandes proprietários de terras, muitas vezes conhecidos como latifundiários, controlavam vastas extensões do território, especialmente nas regiões de produção de commodities, como Mato Grosso do Sul, Bahia e a região de Motopiba, que era o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essas áreas são dominadas pela produção de soja, milho, algodão e outras culturas voltadas para a exportação. A concentração de terras e a produção agrícola em larga escala resultam em um modelo de desenvolvimento que favorece grandes proprietários e investidores, mas deixa de lado as necessidades e os direitos de comunidades rurais e até mesmo de pequenos agricultores. Um exemplo notável do grande proprietário de terras no Brasil é o Grupo Bom Futuro, liderado por Eraí Magui. O Grupo Bom Futuro é um dos maiores proprietários de terra do Brasil, com vastas extensões de terras dedicadas à produção agrícola. Outro exemplo é o seu Elias Feldman, um influente proprietário de terras no Brasil, conhecido por sua atuação no setor agrícola. Feldman possui grandes extensões de terras dedicadas à produção de soja e outras culturas. Sua influência no setor agrícola é significativa e ele é um dos muitos proprietários que controlam vastas áreas de terra no país. Além de Feldman, os irmãos Josley Mendonça Batista e Wesley Mendonça Batista são outros exemplos notáveis de grandes proprietários de terras no Brasil. Conhecidos por sua atuação no setor agropecuário, eles controlam grandes áreas de terra e possuem uma presença marcante na economia rural do país. A influência dessas grandes proprietários de terras vai além da produção agrícola, estendendo-se às esferas políticas e econômicas do Brasil. A aliança entre os proprietários de terras e banqueiros resulta em um controle significativo sobre a economia do país. O Joseph Safra, fundador do Banco Safra, foi um dos banqueiros mais ricos da nação, com uma fortuna estimada em bilhões de dólares. Safra e sua família têm uma longa tradição no setor bancário e financeiro, e seu banco desempenha um papel crucial no financiamento das atividades econômicas, incluindo a produção agrícola. Outro banqueiro influente no Brasil é André Esteves, sócio do BTG Pactual. Esteves tem uma fortuna significativa e uma presença marcante no setor financeiro, desempenhando um papel importante no financiamento e na estruturação de negócios no Brasil. A influência de Esteves e outros banqueiros no controle da economia brasileira é evidente na maneira como eles moldam as políticas econômicas e garantem que seus próprios interesses sejam prioridade. A concentração de terras nas mãos de poucos proprietários e a influência dos banqueiros criaram uma estrutura de poder que perpetua a desigualdade e limita o desenvolvimento econômico do Brasil. A dependência desses proprietários de terras e dos banqueiros resulta em um modelo de desenvolvimento que favorece os interesses apenas de uma elite, enquanto a maioria da população segue enfrentando dificuldades para acessar recursos e oportunidades. Entre os grandes proprietários de terras e banqueiros nacionais, a vasta maioria são de origem judaica e têm ligações internacionais significativas. Joseph Safra foi um dos banqueiros mais ricos e influentes do Brasil. O fundador do Banco Safra, ele acumulou uma fortuna estimada em bilhões de dólares. A judaica família Safra tem uma longa tradição no setor bancário e financeiro, com raízes que remontam ao tempo do Líbano. O Banco Safra desempenha um papel crucial no financiamento das atividades econômicas no Brasil, incluindo a produção agrícola. As ligações internacionais da família Safra são extensas, com investimentos e operações em diversos países ao redor do mundo. A influência da família Safra se estende muito além do Brasil,
com presença significativa em mercados financeiros globais. Moisés Safra, irmão de Joseph Safra, também foi um banqueiro influente no Brasil. Juntos, os irmãos Safra construíram um império financeiro que abrange bancos, investimentos e outras atividades econômicas. André Esteves, no entanto, é outro banqueiro influente no país. Esteves tem uma fortuna significativa e uma presença marcante no setor financeiro. Sua atuação no mercado financeiro brasileiro e internacional é extremamente notável. O BTG Pactual é um dos maiores bancos de investimentos da América Latina, com operações em vários países e uma rede de contatos internacionais que fortalece sua posição no mercado internacional. Eli Horn é outro empresário de origem judaica que possui uma grande influência no Brasil. Fundador do Cirela Brasil Realty, uma das maiores incorporadoras imobiliárias do país, Horn acumulou uma fortuna significativa através do setor imobiliário. Nascido na Síria, ele migrou para o Brasil e construiu um império no mercado imobiliário. Suas ligações internacionais incluem investimentos e parcerias em diversos países, fortalecendo sua posição no mercado global. As ligações internacionais dos banqueiros de origem judaica no Brasil são amplas e variadas. A família Safra, por exemplo, tem conexões com instituições financeiras em diversos países, incluindo Estados Unidos, a Europa e o Oriente Médio. Essas conexões permitem que os banqueiros brasileiros acessem mercados globais, obtenham financiamento e estabeleçam parcerias estratégicas que fortalecem as operações no Brasil e no exterior. A relação entre esses banqueiros e proprietários de imobiliárias brasileiras com o Estado de Israel é, em grande parte, mediada por interesses econômicos. Israel é conhecido por seu setor bancário robusto e inovador, que atrai investimentos de todo o mundo. Banqueiros brasileiros, em busca de oportunidade de investimento e diversificação de portfólio, frequentemente estabelecem parcerias com bancos israelenses. Essas parcerias podem incluir desde investimentos diretos em startups israelenses até a participação de fundos de investimento geridos por instituições financeiras do país. Os proprietários de imobiliárias brasileiras também têm interesse em Israel, especialmente no que diz ao mercado imobiliário. Israel possui um mercado imobiliário dinâmico e em constante crescimento, o que atrai investidores estrangeiros. Proprietários de imobiliárias brasileiras veem em Israel uma oportunidade de expandir seus negócios e diversificar os seus investimentos. Além disso, a tecnologia israelense no setor de construção e gestão imobiliária é altamente avançada, o que pode beneficiar os empresários brasileiros que buscam modernizar as operações. A influência de Israel nos partidos políticos brasileiros também é um fenômeno que se intensificou nos últimos anos. Essa influência é, em grande parte, facilitada por laços econômicos estabelecidos pelos banqueiros e os proprietários das imobiliárias brasileiras com o Estado judeu. Empresários que mantêm relações comerciais com Israel tendem a apoiar políticas que favorecem a cooperação entre os dois países. Isso se reflete no apoio a candidatos e partidos políticos que defendem uma postura pró-Israel. Políticos e partidos que se posicionam a favor de Israel frequentemente recebem apoio desses empresários, que possuem interesse econômico no país. Esse apoio pode se manifestar de várias formas, como doações de campanha, lobby político e influência na formulação de políticas públicas. Um exemplo notável dessa influência é a relação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Estado de Israel. Durante seu mandato, Bolsonaro adotou uma postura fortemente pró-Israel, o que lhe rendeu apoio de setores empresariais que mantêm relações comerciais com o país. Esse apoio foi visível, até mesmo em manifestações públicas, onde empresários e políticos pró-Israel se uniram em defesa de políticas de Bolsonaro. Outro exemplo é a influência de líderes religiosos e políticos ligados à direita brasileira, que frequentemente defendem Israel em seus discursos e ações políticas. Esses líderes, muitas vezes, têm conexões diretas com empresários que possuem interesses econômicos com a nação judaica, o que reforça a aliança entre os dois países. A relação entre o PSDB, Geraldo Alckmin e empresários ligados ao Estado de Israel é um aspecto importante a ser considerado. Alckmin, ex-governador de São Paulo e uma figura proeminente do PSDB, tem uma conexão significativa com a comunidade judaica no Brasil. Durante sua carreira política, Alckmin recebeu apoio de diversos empresários judeus, que viram nele um aliado para fortalecer as relações entre o Brasil e o Estado de Israel. Um exemplo notável é a visita de Alckmin à sinagoga Beit Chabad, onde foi recebido pelo rabino Rabbi Alpern e outros membros da comunidade judaica. Durante essa visita, Alckmin expressou seu compromisso com a moderação e o diálogo, valores apreciados pela comunidade judaica. Além disso, empresários judeus como Meir Nigri
fundador do Tecnisa, têm sido apoiadores de Alckmin e do PSDB. Essas conexões refletem a influência que empresários e banqueiros judeus ligados ao Estado de Israel possuem na política brasileira, especialmente partidos como o PSDB. Através dessas relações, Israel consegue exercer uma influência significativa na política nacional, moldando o debate público e as políticas adotadas nacionalmente. Podemos concluir então que toda a história do Brasil culminou para que ele se transformasse em uma colônia de banqueiros provenientes de dinastias israelenses.